Uma coisa também que tu conquistou na tua carreira, além de ser campeão da CBF, jogar na Europa em times grandes e campeões, foi ser convocado para a seleção brasileira. Tu é uma figura carimbada, está sendo convocado pelo Marquinhos. Eu queria saber, assim, se tu te lembra aonde tu estava e como foi quando tu recebeu a notícia que estava sendo convocado pela primeira vez e como é que é a experiência de honrar a torcida de um time, por exemplo, honrar a torcida da CBF, que é uma torcida tradicional e muito fanática, já deve ser sensacional. Defender as cores de um país como o Brasil, como é que é para ti essa responsabilidade, esse sentimento? Cara, foi muito legal. Eu não lembro agora se era meio que a época do Dia dos Namorados. E eu ia eu tava em Carlos Barbosa e eu acordei mais cedo aquele dia porque a gente ia para Gramado passear assim, final de semana. E a minha mulher que viu antes, saiu na internet, a mulher do Pito chamou ela e falou: "Ah, parabéns", e tal, porque o Pito também tinha ido. Isso foi em 2016, né? "Parabéns", e tal, o Marlon também foi convocado, não sei o quê. Então eu não tinha nem visto, eu nem sabia, porque hoje em dia a maioria das convocações cria um grupo já no WhatsApp antes, já meio que avisa a galera, já antes de sair a convocação na internet, tu já tá meio que ciente que tu tá dentro. Mas até então, essa vez não, eu não sabia de nada e foi muito legal. Eu lembro que até então, quando saiu a lista ali, se eu não me engano, foi eu, Pito e o Murilo da CBF. E a gente era os mais novos, assim, porque, claro, em 2015 a gente tinha ganho a liga ali e tal, em 2016 apareceu a oportunidade, mas não era o Marquinhos também o treinador, era o Serginho, se eu não me engano. E, bom, era um timaço, assim, tinha o pessoal mais experiente, estava todo, cara, o pessoal da Intel, o outro era o pessoal do Brasil Quirinha, era Brasil Quirinha, ainda não era Magnus, né? Então, estava ali, vou te citar, por exemplo, tava o Cisso, Cime, Falcão, quem mais estava? Jackson, esse pessoal que Gadeia, o pessoal que já era mais consolidado, que quase sempre ia, e de novos mesmo era o pessoal da CBF. Então, tipo, foi muito legal para mim, foi inesquecível. E depois, quando chegar ali para treinar e coisas, claro, o cara vai com um pouco de receio, um pouco de medo, porque é impossível tu não ter isso, né? Até hoje, eu vou jogar os jogos e antes do jogo, tu sente aquele frio na barriga, imagina na seleção, então, né? Mas foi super legal e, bom, comecei em 2016 e depois não ia sempre convocado, mas todo ano sempre tinha uma, duas chamadas, assim, então foi legal esse início e foi muito legal conseguir manter indo quase sempre todos os anos até hoje, né? Tu jogou duas Copa Américas e a Copa do Mundo pela seleção, né? Na verdade, não, porque uma Copa América não saiu. Eu fui para o Ah, é. Chile, a gente foi, teve aquele problema, né? E aí Sim. não teve. E aí só joguei essa Copa América que foi agora no Paraguai e o Mundial, né? E o resto foram tudo ou amistosos ou torneios, assim. E como é que é, por exemplo, assim, agora a ideia é que tu entregue alguém ou tu te entregue, né? Aí tu pode escolher o que tu quer fazer. Mas como é que é a resenha lá? Quem era o cara mais resenha? Como é que é o ambiente de uma seleção? Porque muita gente, aqui eu sou de Alvorada, no Rio Grande do Sul, aqui, lado de Porto Alegre, a gente está acostumado a acompanhar o futsal municipal ou até estadual, que a gente tem time que joga, e a resenha de bastidores já é sensacional. Eu imagino no nível de seleção e com os caras que tu jogou. Não precisa ser de agora, se não quiser citar nome para não prejudicar ninguém, também não precisa. Mas tem alguma resenha que tu lembra de vestiário, brincadeira, alguma coisa da época da seleção ali? Pode ser de agora, mais recente, pode ser mais antigo, dessa tua passagem, seja pela Copa América, seja por outras convocações? Cara, é que resenha sempre tem, né? Tem um monte. Mas eu, no caso, eu vivi, em teoria, dois mundos na seleção ali. O primeiro é esse que eu te falei, que eu era mais novo e tal, o pessoal mais experiente. Então, eu sempre fui mais tímido, mais acanhado. Então, nesse tempo aí, então, aí sim que eu tava bem na minha, né? E agora, os últimos 2 anos, digamos aí, e geralmente eu vou com o pessoal que eu já joguei junto no clube, que já tem um certo tempo de amizade também, até fora de se ver nas férias, se ver quando joga contra, um vai na casa do outro, então já tem, sabe, uma amizade maior, assim, então é mais fácil agora, sabe, tá no meio das resenhas, tá ali, mas
Bom, entregar eu não vou entregar ninguém, assim, mas sempre tem a pessoa mais engraçada, assim, eu vou te citar um que ultimamente sempre vai nas últimas convocações também, que é o Bruno, que jogou com a gente na CBF também ali, o Bruno Bafo, que a gente tem um apelido para ele ali. Ele tem já esse apelido faz tempo, né? E ele sim é muito engraçado, ele sai com cada uma, assim, tem sempre história nova para contar. E, bom, geralmente tem um carteado ali no hotel, a gente joga bastante cacheta, que é o nosso pife aí no sul, no caso, né? Sim. E aí sempre aparece um monte de resenha e o Bruno sempre é um dos destaques das nossas conversas aí. Ah, eu vou te pedir então, depois, quando terminar aqui, que eu te chamar no WhatsApp para te mandar o link, para tu mandar o contato dele, então, para chamar ele aqui para contar essas resenhas, então, ver se ele se entrega, então, para não precisar te colocar numa ruim. Tá? Depois com certeza eu te passo, pode deixar que eu te passo, sim. Ele vai te contar boas. E, Marlon, tu tá hoje com 34 anos, tu tá no Palma, tu falou até de portas abertas para a CBF, então eu vou ter que te perguntar, o que tu projeta para o futuro da tua carreira, seja na seleção, seja na Europa, tu pensa em voltar para o Brasil em algum momento? Como é que tá a carreira do Marlon no momento? Bom, eu vou te resumindo a minha passagem aqui, então, na Espanha, para te ver se daí esclarece um pouco mais, ou tu entende o que eu pensava. Quando eu saí da CBF e vim para cá, a minha ideia era, bom, já tinha 30 anos, eh, talvez eu não vou nem ter a oportunidade de voltar para o Brasil, eu pensava, né? E aí, claro, vim para um clube grande até então. Quando eu cheguei no Inter, os últimos 5 anos o Inter tinha sido campeão da Liga. Era, em teoria, o time favorito, um timaço, no caso. É o melhor time que eu já joguei na vida foi ali, quando eu cheguei. Só que eu cheguei metade de temporada e o time não estava fazendo um ano bom, assim. Era, digamos, o ano sabático do Inter, assim, sabe? E aí chegou eu e o Marcel tava no Corinthians ou tava no Magnus? Tava no Magnus, eu acho já. Que foram as contratações que eles fizeram de inverno, assim, tal. Mas a gente também não ajudou muito, assim, sabe? Não mudou muita coisa a nossa chegada e não funcionou, não. Foi um ano bom. A gente até perdeu as quartas. Imagina, tinha ganho 5 anos seguidos e a gente caiu nas quartas de final. Então foi um ano terrível. No caso, a gente perdeu pro Palma até as quartas de final. E, e bom, não aconteceram as coisas. Fui pro ano seguinte, porque eu tinha um ano e meio de contrato. O ano seguinte teve algumas mudanças e tal. O time não estava tão bem assim, não fazia bons jogos, digamos, mas a maioria dos jogos ganhava. Ganhava de 2-1, ganhava de 3-2. E aí foi o ano que entrou a pandemia ali e tal. Mas, em teoria, o time não tinha cara de que poderia chegar na final, digamos, né? E aí mudaram, entrou a pandemia, a gente ficou, não lembro se 3 meses sem jogar, e mudaram o regulamento para fazer os playoffs aqui geralmente os playoffs são em partidas de 3 jogos, né? Melhor de 3. E aí, como não ia ter espaço mais no calendário, eles resolveram juntarem os oito times que estavam classificados e fazer em jogo único. Chamaram de Playoff Express, se não me engano. E aí tá, a gente pegou o Raen, se eu não me engano, ganhou, pegou... Foi o Raen, será? Pegou o Rain, ganhou e pegou o Palma na semifinal. Aí ganhou do Palma, foi para a final contra o Valdepenhas. Valdepenhas era um clube que também tinha subido há pouco e estava fazendo um ano muito bom, já tinha chegado na final da Copa da Espanha. E a gente tinha vantagem de empate, daí a gente empatou e foi campeão. Mas não, sabe, não foi um ano que a gente foi bem, se fazia jogos bons, mas o time era muito bom. Daí sempre alguém se destacava, alguém. Às vezes o jogo não estava funcionando, mas te dar um exemplo, o Pito pegava a bola, ia lá, driblava um, dois, fazia o gol. Ou passava para alguém, sempre tinha alguém que fazia alguma coisa diferente. É que tinha muita gente no elenco, digamos, né? Então, vou te dizer, sei lá, os 3 destaques do ano eram Gadeia, Pito e Ricardinho. Então, tu vai ver, claro, qualquer momento eles podem fazer alguma coisa diferente, assim, né? Então, era aí que a gente. Claro, os outros todos bons também, nível altíssimo, mas tinha esses diferenciais que ganhavam os jogos. E aí nisso eu vou por Palma. Aí vim para o Palma com contrato de 2 anos. E aí a conversa era que o Palma fazia 3 anos, eu acho que chegava na semifinal.
e nunca chegava na final. E aí eu chego na semi, chego não, o Palma chega outra vez na semifinal, que foi ano passado, e a gente perdeu para o Barcelona. Os 2 jogos foram empate, prorrogação, perdemos na prorrogação, né? E aí, bom, de novo não chega na final porque faz jogo duro, 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 mas no final não consegue. E esse ano, meu contrato acabava agora também esse ano, e a gente esse ano conseguiu chegar na final, né? Chegou na final da Supercopa e chegou na final da Liga. E aí também, jogos, pegou o Barcelona de novo na final agora dessa vez, jogos parelhos, no meu ver, assim. Eu achei que foi um jogo bem disputado, assim, 2 jogos duríssimos, mas acabamos perdendo, né? Mas já demos um passo a mais, assim. E aí nisso, antes de chegar na final, durante o campeonato, eu tô pensando no que eu faço da minha vida, né? Se eu sigo na Espanha, ou vou para outro país, ou volto para o Brasil. Mas a minha ideia desde o princípio era, quando eu vim para a Espanha, seguir aqui, né? E aí a ideia principal era, se eu tivesse a oportunidade, era seguir aqui na Espanha mesmo. E aí, nesse desenrolar aí, acabou que eu tive a oportunidade de sentar para renovar aqui e optei por seguir minha carreira aqui, prolongar mais um tempo. Então, minha ideia principal, talvez, se eu conseguir, talvez é não voltar mais para o Brasil, talvez a jogar. Mas não posso dizer que isso vai acontecer, porque a gente sabe que tudo pode mudar de um ano para o outro. Daqui a pouco aparece uma oportunidade, ou daqui a pouco acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, e tu acaba tendo que mudar teus planos. Mas, a princípio, a minha ideia é seguir aqui por mais um tempo, se possível. Mas a tua ideia de não querer voltar a jogar no Brasil, ou pelo menos não tá nos teus planos inicialmente voltar a jogar no Brasil, é porque tu pensa em ficar morando aí depois que tu parar e por isso não seria interessante voltar? Por que essa ideia de daqui a pouco ficar por aí? Não, eu nunca tive a ideia de quando parar de jogar seguir morando fora do Brasil. Não é essa a ideia. Mas é mais ou menos isso, é em seguir morando enquanto eu jogo fora do Brasil, porque depois que eu parar, então eu não pretendo fazer isso, então é aproveitar, conhecer outros lugares, viajar também. Aqui, em teoria, tu joga menos que no Brasil, porque a gente joga quase sempre só aos sábados, ou joga domingo, ou joga na sexta, mas joga uma vez na semana, em teoria. Não tem um Só estadual, né? quando não tem o estadual. Às vezes tem, às vezes não, quase sempre tem a Copa da Espanha, a Copa do Rei, mas a Copa da Espanha é no final de semana, a Copa do Rei é o ano inteiro para tu ir jogando, sabe? É pontual, assim, joga um jogo em fevereiro, um jogo em março, por exemplo, assim. Não é toda semana 2 jogos na semana. E aí tu pode fazer mais coisas, daqui a um pouco, que nem eu te falei, às vezes posso jogar na sexta e posso no sábado, no domingo ir na Itália, por exemplo, conhecer. Tem essas oportunidades. E quando eu parar de jogar, se eu voltar para o Brasil, não vou conseguir fazer uma viagem dessa ou algo assim. Claro, a minha cabeça, estou aqui para jogar futsal, mas eu imagino que eu tenho a oportunidade de fazer mais coisas e conhecer mais coisas, cultura, países. Então, por isso que a minha ideia principal é ficar por aqui o mais tempo possível para aproveitar um pouco mais a vida também, no caso, né? Marlon, eu gostaria sim de mais uma vez, eu te agradecer por tu ter aberto esse espaço nas tuas férias para mim, afinal, tu me deu um tempo que eu não vou conseguir te devolver ele, e eu espero que tenha sido tão legal para te contar essas coisas que tu contou para mim, quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Não, eu que te agradeço o convite, fico bem feliz. Eu gosto também, na verdade, como eu te falei, antes, sou um pouco tímido, mas eu gosto de, quando tenho a oportunidade de estar contando um pouquinho da história, porque bastante gente não me conhece, muita gente não me conhece, né? E é legal, daqui a um pouco a pessoa começa a acompanhar um pouco mais a minha carreira a partir de uma entrevista tua e tal, que me abriu esse espaço. Então, eu que te agradeço, brigadão, e se tu quiser depois o contato do Bruno ali, ou de alguém mais que tu quiser, eu posso estar te passando aí para tu seguir as tuas entrevistas aí. Capaz, eu vou te incomodar mesmo. E assim, espero que quando tu vier para o Sul, eu sei que tu está passando férias agora, mas quando tu vier uma hora para Porto Alegre, a gente possa se conhecer pessoalmente. Que antes tu tinha um cara que só gostava de te ver jogar futsal. Agora tem um cara que vai acompanhar a tua carreira que virou teu fã. Ah, valeu, muito obrigado. E pode deixar, quando estiver por aí, vamos marcar um churrasco então, né? Pô, mas Melhor. aí tu veio bem Ah, demais agora.
Fechou? Vamos fazer sim. Valeu, Marlon. Até mais. Valeu, obrigadão. Tamo junto.